queridas irmãs, queridos irmãos. Enquanto nos preparamos para o Evangelho desta noite, também gostaríamos de convidar todos os que estão aqui presentes e os que estão em suas casas, através da TV Alvorada Espírita nesse momento, a que participem dos programas ao vivo que nós realizamos. Nestes horários de programas diários, contamos com 4 períodos em dias diferentes, onde aquilo que está acontecendo aqui pode ser visto ao vivo, como foram hoje a palestra das 14 horas, como está sendo agora esta palestra das 20 horas, e na quinta-feira a palestra das 20 horas também, transmitida ao vivo ou transmitidas simultaneamente. Mas especialmente convidá-los para o dia de estudo, que aqui acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas. Terminamos ao longo de 9 anos de estudo o Livro dos Espíritos, recentemente. E estamos programando agora, para a próxima quarta-feira, o início do estudo do livro Nosso Lar, com as imagens dos desenhos do Projeto Imagem, mostrando o livro para que as pessoas possam vê-lo. Sejam os que estiverem aqui, sejam aqueles que em suas casas quiserem participar. Aí recomendamos este cuidado apenas de, obviamente, procurar o livro Nosso Lar, aonde ele estiver bem escondido na sua casa, ou então adquirir um em qualquer banca de livros espíritas e começar a lê-lo. Nós não estaremos esgotando o tema apenas em uma quarta-feira. Estaremos estudando com cuidado e você que está em casa poderá participar, inclusive com perguntas online, como é de praxe todas as quartas-feiras de estudo, você poder fazer perguntas, comentários, utilizando o MSN no endereço que o Raul está passando para você na tela do seu computador, tvalvorada@hotmail.com. Você agrega esse endereço e pode fazer perguntas, comentários, participar ao vivo do estudo das quartas-feiras. Como vocês sabem, o nosso encontro das segundas-feiras e das quintas à noite, ele está vinculado aos temas do Evangelho. E estamos tratando, qual é o capítulo mesmo? Isso. Qual é o título do capítulo 3º? Ah, mas aí já é pedir demais. Há muitas moradas na casa do Pai. E temos, tanto na segunda quanto na quinta, meditado sobre todas estas questões. Nessas muitas moradas, nós encontramos os diversos níveis evolutivos. Encontramos as diversas casas que abrigam, que albergam, que amparam diferentes níveis evolutivos. E do mesmo modo que comentamos na última quinta-feira, estaremos comentando hoje algumas comparações feitas por Allan Kardec, dentro desta visão de níveis evolutivos, lastreado este comentário em algumas orientações do Livro dos Espíritos. Nós encontramos na pergunta 100, ou a partir da pergunta 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita. Uma sequência de orientações do mundo espiritual a respeito de uma classificação que eles aleatoriamente realizam, tendo por ponto de partida o nível evolutivo de grupos de espíritos diferenciados. Ressaltando Kardec que esta classificação não é absoluta, não é indiscutível, não é a única possível. Ao contrário, se poderá classificar os espíritos de qualquer outra forma, desde que o critério seja mantido nas diversas etapas de comparação, naquelas observações que se façam.
Mas esta aqui, Kardec apresenta uma sequência de evolução em que o mal e o bem são os fiéis ou os pratos da balança. E, naturalmente, dentro da prevalência de um ou de outro, e na mistura entre eles, se colocam os diversos graus dessa escala evolutiva. Então, para relembrar, Kardec apresenta 3 ordens de espíritos, 3 grupões. Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. 3 grupos, dentro dos quais existem subdivisões. No caso dos espíritos puros, não há tanto problema. Por quê? Porque é uma única classe, só dos espíritos que atingiram o estado de pureza, de perfeição. Classe única, portanto. Agora, nos outros casos, especificamente, nos bons espíritos e nos espíritos imperfeitos, existem subdivisões que demonstram o grau diferenciado de bondade ou de maldade das entidades que existem nos diversos graus da sua evolução. E é interessante que esta classificação possa ser entendida não apenas para espíritos. Nós encontramos as referências muito claras para comparar-nos, enquanto encarnados, e procurarmos nos encontrar em cada um desses níveis. Kardec, então, aborda a primeira ou a terceira ordem por nível de involução. A terceira ordem é a mais inferior. Ela é dividida em 5 grupinhos. Os espíritos impuros, os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos neutros e os espíritos batedores ou perturbadores. Cada um destes grupos está num nível um pouco acima do anterior, mas todos eles estão situados no grau em que o mal predomina sobre o bem. O pior deles é o grupo dos espíritos impuros. É tão ruim, que eu vou ler para vocês. Para que não tenham dúvida. Características gerais dos espíritos impuros. São inclinados ao mal. Não estamos falando de Satanás, hein? De demônio. Porque a compreensão de Satanás, como o homem aprendeu, é uma demonstração de ignorância, de infantilidade, de falta de sentido lógico. Imaginar que o Criador, que Deus bom e generoso construiu, um ser devotado ao mal, e continua ele sendo bom. É a mesma coisa que você imaginar que você, que ama o seu filho, pega uma traquinagem do garoto e o condena ao forno. E dizem que você é bom como pai ou mãe. Então não estamos aqui já falando mais destas figuras que o homem chama por estes nomes. Muitas vezes mais interessado em extorquir o pouco dinheiro daqueles que acreditam na ação de Satanás, porque estão acostumados a não conseguirem muita coisa quando falam de Jesus. Quando se pede em nome de Jesus, em nome de Deus, minguam as doações. Mas quando se ameaça com o tridente incandescente de Satanás, aí todo mundo quer se ver livre do maligno. Então abrem os bolsos, tiram os escorpiões, as cobras cascavéis e resolvem investir neste sentido. Mas nós não estamos falando disso, porque ou Satanás existe e Deus não existe, ou Deus existe e não pode existir o diabo. Esta é uma separação lógica básica, respeitando inclusive aqueles que acreditam que isso é assim, mas que possam responder então com lógica a certas questões e continuar acreditando que Deus é bom.
E aí vem com aquelas balelas dizendo assim, não, é que o Satanás de agora, ele era um anjo de luz que ficou mal. Então isso é muito pior. Então é imaginar que Deus, que é um dono de empresa, escolheu entre os seus melhores funcionários e deu a asa para eles. E aí descobre que tem um lá que é meio, meio do contra, e que ao desejar ser importante, consegue deixar a sua posição de importância e arrasta com ele 1/3 dos anjos. 1/3 dos funcionários da empresa vai embora. Se o dono da empresa escolheu a dedo cada funcionário e acontece isso, é bom demitir esse cara, tirar ele da direção da empresa, que ele é um incompetente. Como é que não sabia? Como é que não via essas coisas, esses defeitos? E elege alguém suprassumo da luz, para de repente o cara virar a casaca. Você é presidente do Corinthians, e escolhe a dedo os que você quer que representem o seu clube. 300 torcedores fanáticos pelo Corinthians. E cria então uma grande festividade onde os 300 que estão ali, que dão o sangue deles é preto, não é nem vermelho. Porque são corintianos até aí. E de repente, você descobre que no dia da festa, 100 desses neguinhos foram com a camisa do Parmeira. Incompetente é quem escolheu, que não observou de verdade. Obviamente, então, não estamos cogitando dessas questões. Porque a própria doutrina espírita reconhece que aquilo que os homens chamam de Satanás, demônio, capetinha, coisas do tipo, nada mais são do que os espíritos de seres encarnados que perderam a carne. E que carregam com eles os próprios defeitos humanos. Mas não que estarão assim para sempre. Não que ficarão condenados a um lugar e não que levarão pessoas para este lugar e de onde nunca mais ninguém vai sair. Não. Por isso que eu quero ler aqui a característica geral dos espíritos impuros. Dizem as entidades amigas que nos ensinam. Os espíritos impuros são inclinados ao mal e fazem dele objeto de sua preocupação. Como espíritos, quando eles estão no mundo invisível, eles dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança, e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões. Olha só que interessante. Acercam-se de homens de caráter fraco que aceitam aquilo que eles sugerem, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas pelas quais eles estão passando. Nas suas manifestações, porque os espíritos se manifestam no mundo dos vivos, nessas manifestações, reconhecem-se estes espíritos pela sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos, tanto quanto nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral e, às vezes, também de inferioridade intelectual. Quer saber se uma pessoa de verdade é aquilo que ela está dizendo que é? Observe como fala, que expressões usa, como se dirige aos seus semelhantes. E você perceberá que a maneira pela qual esta pessoa, geralmente, não é? Quando ela está assim, não quando ela está falando em público, não quando ela está assim, naquele momento em que ela está sendo vista, mas na forma como ela se refere, nas suas conversas particulares, você saberá se esse espírito está ou não revestido de elevação ou de baixeza. Suas comunicações, quando se comunicam estes espíritos através de médiuns, suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações. E se tentam enganar falando de uma maneira sensata, um pouquinho sensata, não podem sustentar por muito tempo o seu papel e acabam sempre por revelar a sua origem. Certos povos fizeram destas entidades seres malfazejos,
Outros os designaram sob o nome de demônios, gênios do mal, espíritos malignos. Quando estão encarnados, agora vem a nossa parte. Quando este padrão vibratório, quando esse tipo de espírito toma um corpo físico e nasce, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que geram as paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a sórdida avareza. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo. E muito frequentemente, sem motivo, escolhem suas vítimas por ódio que têm ao bem, quase sempre entre as pessoas honestas. As boas pessoas. Gostam de atacá-las, porque naturalmente elas são adversário daquilo que eles querem. São flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que eles pertençam. E o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Não os livra. Podem parecer civilizados, mas continuam sendo desta natureza. Então, estes espíritos são aqueles que carregam consigo o desejo do mal pelo mal e o prazer de fazê-lo. Mas, repetimos, não estamos falando aqui daquelas divindades malfazejas que as religiões usam como aliados para pôr medo nos seus fiéis e extorquir ou fazer com que eles tenham condutas que eles sejam materialmente interessantes. Tratam-se de espíritos que já tiveram corpos de carne e agora estão do lado de lá, ou que fatalmente voltarão a nascer no mundo, para que aprendam a ser melhores. Todas estas etapas evolutivas são processos de crescimento, como o pré-primário é na escola, a oportunidade do ser começar a aprender, fazendo besteira, fazendo burrada, fazendo o que não deve e sendo educado pelos efeitos dos seus atos. Depois deles nós temos os chamados espíritos levianos. Esses são os espíritos já que carregam consigo não uma propensão para fazerem o mal por gosto. Esses espíritos levianos são aqueles espíritos, né, que gostam de dar os trançapés nas pessoas, do ponto de vista das orientações equivocadas, gostam de fazer as suas diatribes, as suas brincadeiras. São espíritos que respondem a qualquer pergunta que você faça, se você está falando com uma entidade, e dão palpites para todos os lados, como uma forma de fazer você acabar se decepcionando pelos erros que cometa. Nós encontramos espíritos levianos junto de médiums ou de pessoas que leem o futuro, que jogam a sorte e que ganham para isto. Pessoas que fazem da mediunidade um processo, um comércio indecente, desrespeitando a natureza sagrada da possibilidade de sentir a presença do mundo invisível e transformando isto em ganho. Coisa que em nenhum momento significa ser espiritismo. A doutrina espírita não se vale de nenhuma destas faculdades para fazer com que outras pessoas ganhem na loteria, conquistem marido dos outros, tirem a esposa de outros homens e assim sejam felizes. Mas esses espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros, gostam de fazer arruaças. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem preocuparem-se com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe de espíritos pertencem aqueles vulgarmente designados pelo nome de gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Estão sob a dependência de espíritos superiores. Os espíritos superiores podem inclusive usar estas entidades para fazerem coisas positivas, sob suas determinações, mais ligadas às coisas da natureza material, a qual estes espíritos estão bastante enraizados, estão bastante ligados.
Depois vem os pseudo-sábios. Podem ver que os levianos já não são tão maldosos. Eles são mais maliciosos. Os pseudo-sábios, espíritos que têm bastante conhecimentos, mas eles imaginam que sabem muito mais do que sabem. E gostam de enfeitar o pavão, gostam de parecer que são eruditos, e não suportam que alguém diga que o que eles estão falando é errado ou é mentira. Os pseudo-sábios, algumas vezes, eles apresentam uma linguagem que parece ser séria, mas que pode iludir sobre as suas capacidades e sua situação interior. Porque eles progrediram em certas áreas do conhecimento, mas não têm domínio sobre outras. Então, ao lado de algumas verdades, eles misturam muitas mentiras, muitos equívocos. É uma mistura de algumas verdades ao lado de erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação, das quais eles não puderam se despir. Continuam sendo o que eram na terra. Pessoas de gogó, que dão palpites em tudo, e que quando perdem o corpo, continuam querendo ser os importantes, como espíritos. Mas podem ver que eles já não têm a maldade como ponto principal. Eles já são vaidosos, já são balofos, já são inflados, querem ser importantes, querem ser escutados, querem que os seus conselhos nas reuniões onde eles possam se comunicar sejam escutados assim em caráter solene. Depois vem os espíritos neutros. Neutro, o que é neutro? É sabão de coco. Espírito sabão de coco, que não é nem ácido nem básico, é neutro. Não. O espírito neutro é aquele que compõe, como dizem os espíritos superiores, no livro dos espíritos, aqui especificamente, a maioria da humanidade. A maior parte dos seres humanos na Terra hoje é composta por espíritos neutros. Pô, então é bom, né? Pelo menos não está ali prejudicando nada, mas como é que o mundo está tão ruim assim? Só que essa neutralidade não é esta que nós estamos imaginando. Os espíritos chamados neutros não são nem muito bons para fazerem o bem, somente o bem, nem muito maus para só fazerem o mal, inclinando-se tanto para um quanto para outro, de acordo com as suas conveniências. De dia é bonzinho, de noite é malzinho. Quando tem gente vendo, parece o santo, mas quando o povo não está vendo, aí apronta das suas. São os chamados espíritos neutros, como diz aqui o livro dos espíritos, que não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral como pela inteligência. Esta é a condição vulgar da humanidade. Seja no aspecto moral, seja no aspecto de inteligência. Nós encontramos gente que execra o governo que está aumentando impostos e diz que é uma corja de ladrões, e ao mesmo tempo arruma um jeito de sonegar o próprio imposto, fazendo de conta que ele não gastou, não ganhou aquilo que de verdade ganhou. Acha ruim com as pessoas que deveriam estar salvando vidas, financiando hospitais, remédios para o povo, mas que está muito ocupado para parar o seu carro e pegar alguém que acabou de ser atropelado e levá-lo ao hospital. Ah não, tem a prefeitura, ela vai mandar uma ambulância. E às vezes é verdade, vai mandar mesmo, mas e se não houver ambulância, se não houver tempo? Não, isso não é comigo. Mas vai morrer, eu não sou Deus, não fui eu que atropelei, problema dele. Então este tipo de ser, ele é assim. Ele critica no que os outros fazem de ruim, coisas que ele também faz igual ou pior, quando não tem ninguém vendo. São os espíritos neutros. E depois, tem a classe de espíritos que as entidades amigas explicam, chamando-os de zombeteiros e batedores ou perturbadores, não é? Que podem fazer parte de todas as classes anteriores. Podem ser espíritos impuros, batedores e perturbadores, levianos, batedores e perturbadores, neutros, batedores e perturbadores, que vocês, pelo próprio nome, imaginam o que fazem. O que fazem os espíritos batedores e perturbadores? O quê? O quê? Vocês não imaginam, né? Perturbam, criam situações embaraçosas,
desaparecem com chaves, fazem ruídos, fazem você ficar de cabelo branco, cabelo em pé, de noite, na sua casa, que ficam fazendo essas brincadeiras. Eles são espíritos que estão presos à matéria por esta classificação. Não formam propriamente uma classe distinta das qualidades pessoais, por suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes desta ordem. Manifestam-se frequentemente por meio de efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, o movimento, o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação da atmosfera. Parecem ser, mais do que os outros, agarrados à matéria e os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo e os corpos neutros ou duros, ou nas entranhas da terra. Todos os espíritos podem produzir estes fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam em geral como atribuições dos espíritos inferiores, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Então, estes espíritos batedores e perturbadores, Kardec nos explica, podem estar permeando as outras classes. Agora, depois dessas 5 classes, nós temos os bons espíritos, que naturalmente agora começa a colocar o peso do prato da balança do bem em oposição ao prato da balança do mal, na sua evolução. Começando com os benevolentes. Os espíritos benevolentes têm como qualidade predominante a bondade. São bons. Eles não entendem nada da ciência, não entendem nada de como funciona o universo, eles não entendem nada das relações profundas entre encarnados e desencarnados. Eles são bons, eles querem ajudar as pessoas. Não sabem muitas vezes como fazer. Uma pessoa que morreu na sua família, que você gostava muito, era uma pessoa generosa, só fazia o bem para todo mundo, ajudava as pessoas, e está do lado de lá agora, sem saber em que está, que pito vai tocar, de que lado vai poder ajudar, mas quer ajudar. Ele ainda não tem conhecimentos profundos. E às vezes a presença dele na casa da família produz mais distúrbios contra a vontade dele do que outra coisa. Mas ele quer ajudar, ele quer fazer o bem. Então, estes são os espíritos benevolentes. Eles têm mais bondade do que outros atributos. Alegram-se em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso é mais efetivo no sentido moral do que no sentido intelectual, que são as duas áreas que o espírito precisa progredir. Pensamento, inteligência e sentimento, afeto, moralmente falando. Depois dos espíritos benevolentes, nós temos os espíritos chamados sábios. Estes sábios demonstram com esta classificação que eles são distinguidos dos outros, principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as questões científicas, para as quais eles têm mais aptidão, estão mais ligados ao desenvolvimento da ciência, dos ensinamentos, da evolução tecnológica. Não consideram a ciência senão do ponto de vista da sua utilidade. Fazer coisas que são boas, desenvolver técnicas, desenvolver processos que melhorem a vida das pessoas. São espíritos que se dedicam a isto, mais do que as condições morais. Apesar de já terem o bem suficientemente desenvolvido para se enquadrarem como espíritos bons. Depois vem os espíritos de sabedoria. Esses já têm o quê? Eles caracterizam-se pelas qualidades morais de natureza mais elevada. Têm bastante conhecimentos também, apesar de não terem conhecimentos ilimitados. E são dotados de uma capacidade intelectual que possibilita a eles um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Eles então já desenvolveram-se moralmente, já têm um conhecimento amplo e isso lhes dá uma lucidez melhor do que a dos espíritos anteriores, os sábios, que só estão voltados para, com ênfase, desenvolverem as tecnologias, a ciência, o raciocínio. Por fim, vem a última classe dos bons espíritos, os chamados espíritos superiores. Estes reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Conhecimento amplo, sabedoria, que significa maturidade, e a bondade, que significa o sentimento desenvolvido.
Sua linguagem, que não revela senão benevolência, é constantemente digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo invisível, no limite do que lhes é permitido que os homens conheçam. Eles também não podem revelar todas as coisas, porque os homens precisarão aprender por si mesmos, pelo estudo, pelo esforço. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e que têm a alma desligada dos laços terrestres para compreendê-la. Distanciam-se daqueles que se animam só de curiosidade ou que a influência da matéria afasta da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam sobre a terra, é para cumprirem missão de progresso, oferecendo-nos um modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. São os espíritos superiores. E por último tem a dos espíritos puros. Mas espírito puro é tão fácil da gente imaginar quem seja, não é? Que nem precisamos... São os espíritos que já não precisam mais renascer. Já atingiram o grau de pureza que os livra dos processos reencarnatórios. Já percorreram todos os graus desta classe que Kardec apresenta. Despojaram-se de todas as suas impurezas da matéria. Alcançaram a soma de perfeições que lhe é própria à criatura, não tem mais necessidade de suportar provas ou expiações. Eles são aqueles que administram juntamente com a bondade divina o universo, que está em processo de crescimento também. Esta lembrança está aprofundada, obviamente, nos comentários que Kardec faz no Livro dos Espíritos. Estamos falando disso por conta do capítulo 3º do Evangelho. Há muitas moradas na casa do Pai, etc, etc, etc. E nos lembramos que, já que existem muitas salas de aula flutuando no espaço, naturalmente que estas classificações encontrarão agasalho, encontrarão abrigo em níveis evolutivos representados por esses mundos. E aí então encontramos um aprofundamento ou uma abordagem até mais completa, vamos dizer assim, menos específica do ponto de vista pedagógico, como é esta da classificação dos espíritos em 5 classes, em 3 ordens, etc, etc. Encontramos comentários de Kardec na Revista Espírita, do ano de 1858, em que ele fala, por hipótese, e é isso que nós queremos meditar hoje com todos, sobre como seriam os mundos nos quais esses espíritos destas ordens diferentes estivessem ali vivendo. Ora com a prevalência de um, ora com a interferência de outro, ora com a supremacia de um terceiro. Então, lembrando que a Revista Espírita é uma das publicações importantes que Kardec patrocinou ao longo da sua vida, para levar os desdobramentos doutrinários das obras básicas à discussão das pessoas, encontraremos na Revista Espírita do ano de 1858, no mês de março, porque naturalmente, como era uma revista periódica, ela era mensal. Todos os meses Kardec editava um fascículo da chamada Revista Espírita, e comentava fatos espíritas, eventos, notícias, estudos, aprofundava temas, comentava livros que haviam sido publicados, respondia leitores que tinham escrito a ele. E então ele faz, em um dos artigos deste mês de março, cujo título é Júpiter e alguns outros mundos, Júpiter e alguns outros mundos, ele faz, antes de entrar no foco do planeta Júpiter, como é a vida no planeta Júpiter, ele faz uma viagem por uma aplicação daqueles conceitos que acabamos de ver no Livro dos Espíritos. Suponhamos, diz Kardec, um globo habitado exclusivamente por espíritos impuros. São os piores, não é? Aqueles que nós vimos na terceira ordem
dos espíritos imperfeitos. Os impuros são o lixo do lixo do lixo do lixo. Em termos evolutivos em relação ao bem. Não gostam do bem, só fazem o mal, têm prazer em induzir os outros ao mal, desejam o mal. E vamos nos transportar para este mundo, em pensamento. Faz de conta que fechamos os olhos e agora vamos ingressar num orbe, como se fosse a Terra, mas composto de espíritos que estão nascidos ali com esta característica. São espíritos impuros na sua evolução. Veremos, então, o que nesse mundo? Como será esse mundo? Composto só de entidades assim. Veremos todas as paixões desencadeadas e sem freios. O estado moral no mais baixo grau do embrutecimento. A vida animal em toda a sua brutalidade. Falta de laços sociais, porque cada um vive e age apenas para si e para a satisfação dos seus grosseiros apetites. Não há laços sociais. Os seres são ególatras, pensam somente neles. Ali reina o egoísmo como soberano absoluto e arrasta no seu cortejo o ódio, a inveja, o ciúme, a cupidez e o assassínio. Um mundo composto de espíritos só da 10ª classe, espíritos impuros, teria essa característica. E se nós chegássemos para ver como é que funciona aquele mundinho, estaríamos vendo um mundo em que as relações humanas são extremamente perversas. A Terra já esteve um dia nisto? Já ou não esteve? Se isso é natural do processo evolutivo, a Terra já esteve nessas condições. Aí Kardec agora nos faz sair deste mundo e viajar para outro. Passemos agora para uma outra esfera, onde se encontram espíritos de todas as classes da 3ª ordem. Quantas classes eram mesmo? 5 classes. Sendo que uma, como eles colocam que ela é pertencente a todas as outras, vamos resumir em 4. Espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios e espíritos neutros. Se no primeiro mundo só tinha espírito impuro, vamos dizer assim, que o ambiente era pretinho, negrinho, escurão, neste segundo mundo, uma parte é de espírito impuro, mas tem outras 3 partes compostas de espíritos menos maus do que aqueles. Portanto, já não é, a atmosfera já não é negra, já está meio cinza, não é? Já se percebem algumas coisas diferentes. Então pensemos nessa esfera onde se encontram espíritos de todas as classes. Espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios e neutros. Sabemos que em todas as classes desta ordem, o que é que predomina? Eles são imperfeitos porque o mal, a balança, o prato do mal está pesando mais do que o prato do bem. Então, nestas classes todas, o mal está predominando na sua natureza. Mas, como não é composta só de espíritos impuros, onde o mal é permanente, a quantidade da maldade num mundo assim é menor. O mal decresce à medida em que se afastam da última classe, dos espíritos impuros. Os espíritos levianos são menos maus que os impuros. Os espíritos pseudo-sábios são menos maus do que os levianos e do que os impuros. Os espíritos neutros são menos maus ainda do que os pseudo-sábios, os levianos e os impuros. Portanto, aí, o egoísmo é sempre o motivo principal das atitudes. Mas os costumes desta ordem, deste mundo que estamos visitando, os costumes são mais suaves. A inteligência mais desenvolvida. O mal aí se apresenta um tanto disfarçado, enfeitado, travestido. Por causa disto, como já não existe o mal absoluto que faz questão de ser mal, mas já existem algumas coisas que estão amenizando este grau de maldade, por causa dessa inteligência já desenvolvida, isto engendra um outro defeito, que é o orgulho.
Porque as classes mais elevadas são suficientemente esclarecidas e têm consciência de que são superiores, mas não são o bastante superiores para compreenderem o que é que lhes está faltando. Daí sua tendência de escravização das classes inferiores, das raças mais fracas, sobre as quais eles têm o jugo, eles dominam. Como não têm o sentimento do bem, têm apenas o instinto do eu, e põem a inteligência ao serviço da satisfação das suas paixões. Esta condição coloca este mundo em uma disputa constante. Por quê? Se nesta sociedade os impuros, lembram que são os 4 que estão juntos agora, se os impuros predominarem, eles tentarão esmagar os outros. Tentarão aniquilar os outros 3 grupos. Porque eles querem o mal e querem prejudicar os demais. Caso contrário, se os outros 3 grupos de espíritos em evolução melhor do que os impuros prevalecerem, os menos maus procurarão destruir os mais maus. Porque verão nos espíritos impuros uma ameaça pelo mal que querem implantar. Em todo caso, haverá luta sangrenta, de extermínio. Porque são 2 elementos que têm interesses opostos. 2 grupos que têm interesses diferentes. Para proteger os bens e as pessoas, neste mundo deste jeito, haverá necessidade de leis. Mas estas serão ditadas pelo interesse pessoal e não pela justiça. Interesse, porque os espíritos ainda são apegados às coisas materiais. As leis estarão tentando preconizar a defesa do que lhes interessa, do que interessa aos que estão dominando, e não ao que é justo, ao que tem que ser o equivalente a cada um, segundo o direito que cada um possua. Serão feitas pelo forte, em detrimento do fraco. Em um mundo, então, onde os 4 elementos estão convivendo, estas leis humanas não trarão o caráter de justiça, trarão o caráter da imperatividade. Encontramos um período da Terra em que isso é assim. Encontramos o período em que o homem, o mais forte, o mais poderoso, o hegemônico, explora o seu semelhante, quer destruir. Encontramos, por exemplo, o período da igreja em que ela quer acabar com os pagãos, pela conversão ou pela morte, impondo a sua vontade. Encontramos o período medieval em que os mais poderosos lutavam entre si e os coitadinhos tinham que correr para dentro do castelo, se abrigar das invasões, em que uns matavam os outros para imporem os seus domínios. Período em que havia essa predominância, ora de um, ora de outro, na tentativa de se exterminarem. Encontramos as guerras entre os que defendiam o seu direito ao trono de inúmeros países. Encontramos o direito do rei concebido pela ideia da divindade. O rei divino que é posto para governar por sua tradição, pelo seu sangue, pelos auspícios de Deus. E então a sua vontade é absoluta. E o povo que coma bolinhos, que morra de fome. E encontramos as castas governamentais, os chupins, as ratazanas do poder, levando para o centro do poder a vaidade, que ostentava ou que homenageava o poderoso, e a indiferença do poderoso em relação aos seus governados. Mas ele estava garantido por este ideal: eu sou superior, os outros têm que me engolir. É a síndrome do Zagallo. Lembram da Copa do Mundo? Vocês vão ter que me engolir. É mais ou menos isso. Não querendo dizer que o Zagallo é assim, desse modo. É apenas usando a frase que ficou famosa. Agora, Kardec
cria um outro mundo para nós pensarmos sobre ele. Suponhamos agora um mundo onde, entre os elementos maus que acabamos de ver, os 4 grupos principais, encontram-se alguns da segunda ordem. Qual é a segunda ordem? Os bons espíritos, que são benevolente, sábio, de sabedoria e superior. Mas vamos pegar os dois das 2 primeiras classes, não é? Os benevolentes e os espíritos sábios. Suponhamos encontrar ali então, em meio à perversidade, elementos que pertençam a esta segunda ordem. Então, em meio da perversidade, veremos aparecerem algumas virtudes. Se os bons forem minoria, o que vai acontecer com ele? Paulada na moleira. Porretada naquela minoria que quer fazer o bem quando todo mundo está querendo cumprir, né, com a sua vontade, prejudicar os outros, tomar. Não existe nada pior de uma reunião de desonestos do que um indivíduo com consciência, com retidão, dando palpite errado. O que fazem com esse cara? Batem, matam ou expulsam ele dali. Então, se os bons, neste novo mundo, forem em menor quantidade, forem minoria, eles sofrerão, serão vítimas dos maus. À medida, porém, que se acentua seu predomínio, a legislação torna-se mais humana, mais equitativa, e a caridade cristã deixa de ser para todos letra morta. Desse mesmo bem, entretanto, porque agora os bons estão predominando. Vamos nos lembrar do começo do cristianismo. Impunha à vontade o César romano. E sobre o seu domínio morriam as pessoas. E enquanto eram minoria, os cristãos que se submetiam a este processo iluminavam as ruas de Roma, as estradas que saíam da capital do império, ou alimentavam o estômago faminto das feras. Eram minoria. E como minoria se comportavam e aceitavam com submissão e pela fé servirem de exemplo. Só que com o passar do tempo, este exemplo gerou no interior das pessoas uma modificação, divisão das coisas. E de minoria, o cristianismo ganhou o status de religião oficial, tornou-se maioria. E isso propiciou uma transformação das estruturas da vida. Agora, deste mesmo bem produzido pela perseverança dos bons, dessa mesma atitude vai decorrer o quê? Vai decorrer um outro vício. Apesar da guerra incessante dos maus contra os bons, os maus não podem evitar de que os bons se estimem, de que os bons criem relações agradáveis, de que os bons façam coisas boas. E então, vendo o ascendente da virtude começar a aparecer sobre o vício, e não tendo força nem vontade de praticar a virtude, os maus procurarão parodiá-la. O que é isto? Os maus procurarão fazer de conta que são bons. Tomam a sua máscara. Daí o defeito desta época é a hipocrisia. Tão numerosos em toda a sociedade onde a civilização ainda é imperfeita. Então é interessante pertencer a uma crença tão generosa como o cristianismo é. Mas será que é interessante ser cristão? Não. É bom parecer cristão, mas não é bom ser cristão. Então nós nos fantasiamos de cristãos, fazemos homenagens, fazemos rituais, cultuamos certas passagens bíblicas, mas fora das igrejas nós continuamos a mesma porcaria. Esta hipocrisia é exatamente a consequência do bem que se instala na ordem do mundo, onde o mal antes predominava, e agora está vendo que não é bom negócio parecer tão ruim assim. Só que eles não querem perder a fatia boa de serem maus, podendo explorar os outros.
então tentam pertencer aos dois times ao mesmo tempo. É o processo do politicamente correto. Nós estamos vivendo isto na Terra. Os indivíduos precisam parecer que são bons sem sê-lo. E então adotam falas bonitinhas, condutas agradáveis, posturas civilizadas na aparência, para continuar tendo acesso aos privilégios. Então encontramos, por exemplo, como uma excrescência da nossa civilização, pessoas de má intenção, fantasiadas de benfeitores, que aparecem nas televisões, defendendo o direito do povo, e aproveitando a calada da noite para roubar a nação, roubar o povo, extorquir as pessoas, fazer negociatas. Mas durante o dia são criaturas incólumes. Eles podem produzir castelos e são inocentados, como pessoas íntegras. São julgados inocentes pelos seus próprios amigos, igualmente corruptos, mas que se parecem ou querem parecer que são exemplos de probidade. Esta é a consequência de uma coisa muito positiva. O estado da humanidade neste período demonstra um fator muito importante, que é o avanço do bem. E a convicção dos maus de que não conseguirão se opor a ele. E como não têm desejo de serem convertidos ao caminho do bem, querem fazer parte do timinho, fazendo de conta que são bons. Então, este defeito demonstra exatamente o nível da Terra hoje, em que já existe uma quantidade maior de espíritos bons, benevolentes ou sábios, que estão encarnados no mundo, lutando para melhorar as estruturas da Terra, enquanto que ao mesmo tempo convivem sob o mesmo teto essa quantidade de espíritos pouco elevados, que não querem saber de corrigirem-se, mas que também não estão dispostos a dizer: eu não valho nada, eu sou ruim mesmo. Alguns até dizem isso e continuam sendo assim, porque são lá dos impuros, são lá da primeira turma. Mas os outros estão tentando fazer aquela coisa, os neutros, por exemplo, não, eu tenho de dia, eu tenho que ser bonzinho, e senão vão perceber que eu não sou bom. E estamos então vivendo exatamente esta confusão, em que você acredita numa pessoa que parece muito boa porque deu uma grande fortuna. E na verdade depois você descobre que ela deu essa grande fortuna porque ela queria mesmo era descontar do imposto de renda e continuar roubando o seu semelhante. Você encontra pessoas que no fim de ano enviam caminhões de cestas básicas de alimentos para instituições por causa do Natal, porque eles amam as pessoas pobres, como uma forma de agradecerem por tudo que roubaram dos pobres durante o ano e garantirem a possibilidade de continuarem roubando no ano seguinte, como se fossem boas criaturas, travestidas de aparentes condutas que são identificadas pelos demais como coisas boas. Mas é bom a pessoa fazer o bem, é verdade. Como resolver esse imbróglio? Como separar o joio do trigo? Encontramos esta parábola no Evangelho. O homem semeou o campo de trigo e de noite o maldoso veio e atirou a semente do joio. E então perguntam, como fazer para separar uma coisa da outra? Agora que estão todas juntas na terra, misturadas, diz o Senhor, deixa que cresçam. E depois que estiverem crescidas e aparecerem, aí então se ceifa um e se separa do outro. Existe muita especulação a respeito do que estamos vivendo na Terra neste momento. As tradições religiosas de todos os povos, entretanto, relatam a existência de uma circunstância bastante determinante no fator evolutivo desta Terra, que é conhecida pela
por diversas denominações, entre as quais de astro higienizador, o 10º planeta. Chico Xavier o chamava de o planeta chupão, cuja finalidade é exatamente a separação do joio e do trigo. Deixa que cresçam juntos, diz o Senhor. Deixa que os homens evoluam, bons ou maus, antes de ceifá-los na origem. Quando produzirem seus próprios frutos, aí chegará o momento da colheita e da separação. Como existem muitos fatores envolvidos nessa questão, naturalmente que a humanidade não está sendo alertada devidamente para as coisas. E ao lado de algumas manifestações apocalípticas, existem também as manifestações renegando esta existência. Mas, queiram ou não os céticos, alguma coisa estranha já está sendo vista nos céus da humanidade. E em diversos lugares, um corpo diferente, de massa maior do que a de Júpiter, está chegando. Já está sendo visto por sondas. Não se sabe por quê. Nós temos visto uma eclosão constante de filmes que tratam de processos de destruição da Terra, impacto profundo, entre outros, que falam da destruição de parte da humanidade. Não se sabe por que também, em função de certas revelações feitas pela NASA, os cientistas de vários países se apressaram em colocar telescópios diferenciados em diversas áreas do céu. Estranhamente também se ocuparam de criar uma arca de Noé de sementes, guardando em uma ilha da Noruega, em um dos seus fiordes, no profundo da terra, exemplares de todas as sementes conhecidas da humanidade. Estranhamente, a sonda Sorro, que foi ao Sol, filma objeto estranho, cuja característica é muito semelhante às descrições feitas dos sumérios e babilônicos até os povos mais recentes da civilização humana. Atribuída esta semelhança ao chamado planeta, 10º planeta do Sistema Solar, ao chamado planeta higienizador, e que, como dizia Francisco Cândido Xavier, terá a função de levar da Terra os que não estão mais em sintonia com as vibrações da Terra. Estas informações que estou passando poderão ser vistas por qualquer pessoa para fazerem qualquer juízo a respeito delas em qualquer site da internet. Tanto os que acreditam que são já manifestações dessa natureza, como aqueles que dizem que isso é uma doideira. As alterações magnéticas do planeta já estão sendo observadas. Modificações da polaridade, alterações climáticas, que estão dizendo ser pela queima de mata, pela queima de combustível fóssil, etc., mas que eventualmente podem estar sendo produzidas por uma aproximação estranha e massiva, que, como dizem as entidades religiosas do mundo espiritual, vai alterar a estrutura física, sem chocar-se com a Terra, porque este planeta passa longe de nós, mas vai alterar a atmosfera, o estado dos seus habitantes. E aqueles que estiverem em sintonia com as vibrações densas e rudes deste novo corpo celeste, ou esse corpo celeste que não é novo, mas que está voltando a orbitar novamente o nosso sistema solar, não tem mais condições de habitar a Terra e estarão sendo levados para lá. Dizem algumas pessoas da própria internet, isso será facilmente verificável,
que a partir, provavelmente, de março ou de maio do ano que vem, este astro já será visível a olho nu no céu. Ao mesmo tempo em que já estão fotografando e filmando a presença dele agora, nesse momento, em várias áreas da Terra. Mas é natural que depois de, não, isso é um defeito da câmera, é um raio de luz que entrou ali de encherido e deu esta repercussão. Mas isto será visível, cedo ou tarde. Não se trata do fim do mundo. Se trata do fim de um mundo. Exatamente este, que não se pode mais esperar, se os bons estão começando a melhorar a terra, que os bons matem os maus. Porque se os bons matarem os maus, eles não são bons. É preciso que alguma força faça isto, separando as duas coisas, e que a convivência dos maus com os bons, de verdade, mostre duas coisas. Que os maus continuam maus, e que os bons de verdade aguentaram eles, sem fazer mal para eles. Essa é a diferença da nova humanidade. A regeneração de que fala o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo tem exatamente esta tarefa. Os espíritos que ficarem na terra não usarão mais as armas do mal, não desejarão mais o mal dos outros, aguentarão firme, vencerão as tendências inferiores, lutarão para que a ordem do bem prevaleça, defendendo inclusive o direito dos maus, sem matá-los, sem feri-los com as próprias armas. Mas a evolução, como diz a última parte deste capítulo 3º que hoje terminamos, a progressão dos mundos a qual a Terra está vinculada, obriga que alguém, alguma força que não seja por ódio, que não seja por vingança, que não seja por desejo de prejudicar o nosso semelhante, uma força separe coisas tão distintas uma da outra. Porque não se pode mais aceitar conviver o maldoso como honesto e o honesto como um idiota. O assassino como um salvador e o salvador como um canalha. Não é mais possível que isso se prossiga desse jeito. Porque na ordem cósmica, a presença do bom perto do mal tem a função de melhorar o mal. E se o mal não quiser ser melhorado, pelo menos melhorar o ambiente onde ele está. A fim de que ele não diga que foi ajudado. Mas ele será retirado daqui, como dizem os Espíritos, para ser levado a um outro mundo, pior do que a Terra, é verdade. Mas onde ele ajudará a humanidade de lá a se tornar melhor. Por isso nós estamos nessa fase da evolução humana. E é por isso que não adianta a gente fazer de conta que os Espíritos estão lutando para que nós sejamos de verdade uma coisa ou outra. Ressaltando a importância da última hora no trabalho. Ressaltando que nós deveremos, sim, escolher uma outra voltagem onde funcionar. Porque se a gente não funcionar numa voltagem nova, nosso motor vai parar quando a voltagem da Terra mudar. Como já está mudando. E como já tem muita gente parando. Não podendo mais nascer aqui. Capítulo 3º. Há muitas moradas na casa do Pai. Revista Espírita. Março de 1858. Leiam. Internet. Planeta X. Hercólubos. Nibiru, que é o nome deste planeta na tradição suméria, que já passou aqui outras vezes, próximo da Terra, alterando as estruturas geológicas do nosso orbe. Pesquisem, vejam vocês mesmos, meditem.
Mas acima de todas as coisas, aproveitem o tempo. Porque se não for agora, se isso tudo for uma ilusão de ótica dos telescópios, tenho certeza que vai chegar em nós a necessidade de mudar, cedo ou tarde, para pararmos de ser a mesma pouca coisa que temos sido. Ou para irmos ser pouca coisa em um mundo onde este pouco já vai ser bastante para ajudá-lo. Cada um escolhe o seu caminho. Mas depois, não digam que não sabiam. Os espíritos não estão fazendo isso para tirar o seu dinheiro. E dizem que, na hora em que tudo estiver acontecendo, não vai adiantar rezar mais. Nem vai adiantar dar todas as suas coisas, todos os seus bens. Porque a porta da arca já terá fechado. Porque aí as preces serão as preces do desespero, as preces do medo. Não serão as preces do arrependimento. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia em nossas vidas, pela construção em nós mesmos, de virtudes que decorrem da luta, do esforço, do empenho, da vontade. E que naturalmente precisam ainda enfrentar a nossa inferioridade, que nos quer arrastar ribanceira abaixo, que nos quer fazer falhar nos mesmos pontos em que nos viciamos. Mas que encontra resistência na vontade lúcida, na determinação da consciência, na fé que depositemos naquilo que aprendemos e nos ideais sobre os quais nossa alma edifica um nosso novo modo de ser. Obrigado, Senhor, por mais este dia a gente poder falar de Ti, ao mesmo tempo podermos viver junto de tantos enfermos, de criaturas aflitas, irmãos e irmãs que também desejam melhorar e que com esperança aqui aportam, não apenas para pedir o pão, o agasalho, mas quem sabe também para conseguirem aquilo que o homem ainda não tem, em condições de lhes garantir a diminuição do sofrimento que a enfermidade produz todos os dias. Que bom, Senhor, estarmos unidos, não com a pretensão de que somos essenciais, indispensáveis, não, mas que ao menos, querido Mestre, estamos podendo fazer algo de útil, deixando o conforto, a tranquilidade, o aconchego das nossas casas e compartilhando com estas criaturas a Tua mensagem, a esperança, a boa vontade. E agora, Senhor, do mesmo modo, sabendo que ela penetra em lugares ermos, afastados, distantes, os lares de todos aqueles que em sintonia com as boas vibrações abrem seus corações à luz do novo dia, de uma nova alvorada, da esperança que penetra como o sol que se ergue mostrando a estrada. Que a nossa prece, a nossa canção possa chegar a cada coração, possa lhes levar o pão
do teu Espírito. É o que nós te pedimos, Jesus. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudar